Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 26. Por trás de um cadeado. Sacudindo a cabeça, Egwene voltou até as portas que ignorara. Ela tem que ter ido a algum lugar. No primeiro cômodo, a pouca mobília que tinha estava coberta por panos empoeirados e o ar parecia rançoso, como se a porta não fosse aberta havia muito tempo. Ela fez uma careta. Havia rastros de rastos na poeira do chão, mas nada além disso. As duas outras portas, que ela abriu depressa, mostraram o mesmo. Não era surpresa. Havia mais quartos vazios do que ocupados na ala das aceitas. Quando tirou a cabeça do terceiro quarto, Ninaeve e Elaine desciam a rampa atrás dela, sem pressa alguma. Ela se escondeu? Perguntou Ninaeve, surpresa. Aí? Eu a perdi de vista. Egwene olhou outra vez para os dois lados do corredor em curva. Aonde ela foi? Não se referia a Elze. Se eu imaginasse que Elze seria mais rápida que você, disse Elaine com um sorriso, teria corrido atrás dela também. Mas sempre achei que ela fosse muito cheinha para correr. Seu sorriso, no entanto, era preocupado. Teremos que encontrá-la mais tarde, disse Ninaeve, e garantir que ela fique de boca fechada. Como é que a Amerlin confiou nessa garota? Eu achei que estava bem no encalço dela, comentou Egwene devagar. Mas era outra pessoa. Ninaeve, foi só me virar no segundo e ela desapareceu. Não é Elze. Não cheguei a vê-la. Mas a mulher que pensei que fosse Elze. Ela simplesmente sumiu e não sei para onde foi. Elaine prendeu a respiração. Uma sem alma? Olhou em volta, aflita. Mas o corredor continuava vazio, exceto pelas três. Não, respondeu Egwene segura. Ela... Não vou contar que ela me fez sentir com 6 anos de idade. Um vestidinho rasgado, a cara imunda e o nariz escorrendo. Não era um homem cinza. Era alto e deslumbrante, com cabelos e olhos negros. Daria para notá-la no meio de 1000 pessoas. Nunca a vi antes, mas acho que é a Aes Sedai. Deve ser. Ninaeve esperou, como se aguardasse mais. Depois disse, impaciente. Se a vir de novo, aponte-a para mim. Se achar que é motivo. Não temos tempo para ficar aqui conversando. Quero ver o que há no depósito antes que Elze tenha a chance de contar tudo à pessoa errada. Talvez elas tenham sido descuidadas. Não vamos lhes dar a chance de corrigir o erro. Ao seguir junto a Ninaeve, com Elaine do outro lado, Egwene percebeu que ainda apertava com força o anel de pedra, o terangreal de Corenin Nedeal. Relutante, ela o enfiou na bolsa e puxou a corda com força, fechando-a bem. Desde que não vá dormir com esse maldito. Mas é isso que estou planejando, não é? Porém, era um assunto para a noite, e não adiantava se preocupar antes da hora. Enquanto caminhavam pela torre, ela continuou procurando pela mulher vestida de branco e prata. Não sabia se estava ou não aliviada por não encontrá-la. Sou uma mulher crescida e muito capaz, obrigada. Ainda assim, estava contente por não ter encontrado qualquer pessoa remotamente parecida com aquela estranha. Quanto mais pensava na mulher, mais sentia que havia algo errado com ela. Luz. Estou começando a ver ágias negras debaixo da cama. Bem, talvez elas estejam debaixo da cama.
A biblioteca ficava um pouco afastada da coluna comprida e larga da Torre Branca. As pedras claras rajadas de azul, e parecia muito com ondas congeladas bem na hora da arrebentação. À luz da manhã, essas ondas avultavam-se com a grandeza de um palácio. E Egwene sabia que elas sem dúvida continham tantos cômodos quanto um. Mas todas as salas, as que ficavam sob os estranhos corredores dos andares de cima, onde eram os aposentos de Verin, tinham estantes do chão ao teto repletas de livros, manuscritos, papéis, pergaminhos e mapas coletados de todos os países durante 3.000 anos. Nem mesmo as grandes bibliotecas de Tear e Caerhien tinham tantos. Que sonho, hein? As bibliotecárias, todas irmãs marrons, vigiavam atentamente as estantes e portas para garantir que nenhuma folha de papel fosse levada sem que se soubessem por quê e por quem. Porém, não foi para uma das entradas vigiadas que Ninaeve conduziu as outras duas. Ao redor da biblioteca, chapadas no chão sob a sombra de altas nogueiras pecãs, havia outras portas, grandes e pequenas. Os operários às vezes precisavam acessar os depósitos ali embaixo, e as bibliotecárias não aprovavam que homens suados ficassem atravessando a área reservada. Ninaeve puxou uma das portas, do tamanho da entrada de uma casa de fazenda, e com um gesto conduziu as outras duas por um lance íngreme de escadas, descendo para a escuridão. Quando fechou a porta atrás das três, toda a luz desapareceu. Egwene abriu-se para Saidar, que veio tão suavemente que ela mal percebeu o que fazia, e canalizou uma gota do poder. Por um instante, a mera sensação daquela torrente que corria em seu corpo ameaçou dominar todas as outras sensações. Uma pequena bola de luz branco-azulada surgiu e equilibrou-se no ar acima de sua mão. Ela respirou fundo e lembrou por que caminhava rígida. Era um elo com o resto do mundo. A sensação do linho na pele voltou, e das meias de lã e do vestido. Com uma pontada de arrependimento, ela sufocou o desejo de buscar ainda mais, de deixar Saidar absorvê-la. Ao mesmo tempo, Elaine também produziu uma esfera brilhante, e as duas forneceram mais luz que duas lanternas. É maravilhoso, não é? Murmurou. Tome cuidado, respondeu Egwene. Estou tomando, suspirou Elaine. Eu só sinto. Vou tomar cuidado. Por aqui, disse Ninaeve com rispidez, apressando-se a conduzi-las para baixo. Não ficou muito à frente. Não sentia raiva, e por isso precisava usar a luz fornecida pelas outras duas. O corredor lateral empoeirado por onde haviam entrado, com uma série de portas de madeira nas paredes de pedra cinza, tinha uns 100 passos de comprimento até o corredor principal, bem mais largo, que cruzava toda a extensão da biblioteca. As bolas de luz revelaram pegadas sobre pegadas na poeira, a maioria de botas masculinas grandes e também apagadas pela poeira. O teto ali era mais alto, e algumas portas tinham uma largura das de um celeiro. A escadaria principal, do outro lado, tinha a metade da largura do corredor. Era por ali que os objetos maiores eram levados para baixo. Outro lance de escadas as conduziu ainda mais para baixo. Ninaeve prosseguia sem parar. Egwene seguiu apressada, depressa. A luz azulada empalidecia o rosto de Elaine, mas Egwene achou a moça ainda mais branca do que deveria. Poderíamos nos esgoelar de tanto gritar aqui embaixo, e ninguém ouviria um pio sequer. Ela sentiu um raio se formando, ou o potencial para um, e quase tropeçou. Nunca canalizara 2 fluxos de uma vez, mas não sentia dificuldade alguma. O corredor principal do segundo porão era muito parecido com o do andar de cima, amplo e empoeirado, mas com um teto mais baixo. Ninaeve correu para a terceira porta à esquerda e parou. A porta não era grande, mas as placas grosseiras de madeira faziam-na parecer mais grossa. Um cadeado redondo de ferro pendia de uma corrente robusta bem apertada em volta de 2 grandes pregos em forma de U.
um na porta, o outro cimentado à parede. O cadeado e a corrente pareciam novos. Quase não se via poeira neles. Um cadeado. Nineve deu um puxão. A corrente não cedeu, nem o cadeado. Vocês viram cadeados em algum outro lugar? Ela deu outro puxão. Depois empurrou a porta com força bastante para rebater. O barulho ecoou pelo corredor. Não vi mais nenhuma porta trancada. Ela bateu com um punho na madeira. Nem mesmo uma. Fique calma, disse Elaine. Não precisa ter um ataque. Eu mesmo poderia abrir essa tranca, se pudesse ver como funciona a parte de dentro. Vamos dar um jeito. Não quero ficar calma, retrucou Nineve bruscamente. Quero ficar furiosa. Quero... Sem dar atenção às reclamações de Ninaeve, Egwene tocou a corrente. Desde a partida de Tarvalon, ela descobrira que podia fazer mais coisas do que raios. Uma delas fora a afinidade com metais. Aquilo vinha da terra, um dos 5 poderes em que poucas mulheres eram fortes. O outro era o fogo. Mas ela era diferente e podia sentir a corrente. Sentir a corrente por dentro. Sentir as menores partículas do metal frio como se configuravam. O poder dentro dela estremecia com as vibrações dessa configuração. Sai da frente, Egwene. Ela olhou ao redor e viu Ninaeve envolta no brilho tênue de Saidar, segurando um pé de cabra de um azul tão próximo ao azul esbranquiçado da luz que era quase invisível. Ninaeve encarou a corrente com a testa franzida. Murmurou qualquer coisa sobre a alavancagem e o pé de cabra de repente dobrou de tamanho. Saia, Egwene. Egwene se afastou. Ninaeve atravessou a corrente com uma das extremidades do pé de cabra, agarrou-a e ergueu-a com toda a força. A corrente se rompeu como se fosse um fio. Ninaeve arquejou e cambaleou até o meio do corredor, surpresa, e o pé de cabra se estatelou no chão. Ninaeve endireitou-se, encarando a barra e a corrente estupefata. O pé de cabra desapareceu. Acho que fiz alguma coisa com a corrente, disse Egwene, e queria saber o que foi. Podia ter avisado, resmungou Ninaeve. Ela puxou o que restava da corrente e abriu a porta com um empurrão. Então, vamos ficar parados aí o dia inteiro? O cômodo empoeirado tinha cerca de 10 passos de extensão, mas continha apenas uma pilha de sacolas grandes feitas de tecido marrom grosso, todas cheias, etiquetadas e seladas com a chama de Tarvalon. Egwene não precisou contá-las para saber que havia 13. Ela deslocou a bola de luz até a parede e a prendeu. Não soube ao certo como fez isso, mas a luz ficou presa quando ela removeu a mão. Continuo aprendendo a fazer coisas que não sei o que são, pensou, nervosa. Elaine franziu as sobrancelhas como se refletisse. Depois também pendurou sua luz na parede, observando. Egwene pensou ter visto o que ela tinha feito. Ela aprendeu comigo, mas eu acabei de aprender com ela. A jovem estremeceu. Ninaeve foi direto para as sacolas. Separou uma das outras e começou a ler as etiquetas. Rihanna. Joia Bir. É isso que estamos procurando. Ela examinou o selo de uma das sacolas, depois rompeu-o e desamarrou as cordas. Pelo menos sabemos que ninguém esteve aqui antes de nós. Egwene escolheu uma sacola e rompeu o selo sem ler o nome na etiqueta. Não queria de fato saber de quem eram os pertences que revirava. Quando derrubou tudo no chão empoeirado, viu que eram basicamente roupas e sapatos velhos, além de alguns papéis rasgados e amassados, do tipo que se encontraria debaixo do guarda-roupa de uma mulher não muito cuidadosa com a limpeza do quarto. Não vejo nada de útil neste aqui. Um manto que não serve nem como trapo. Um mapa rasgado de alguma cidade. Tear, diz aqui no canto. 3 meias precisando de remendo.
Ela enfiou o dedo pelo buraco de um chinelo de veludo sem par e jogou-o junto aos outros objetos. Essa aqui não deixou pistas. A Miko também não deixou nada, disse Elaine, soturna, atirando as roupas com as mãos. Também só tem trapos. Espere, tem um livro aqui. Quem fez essa trouxa devia estar com muita pressa para jogar um livro dentro. Costumes e cerimônias da corte tairena. Está sem capa. Mas os bibliotecários vão gostar mesmo assim. Sem dúvida iriam. Não se jogava um livro fora, independentemente do quanto estivesse danificado. Tear, disse Ninaeve com a voz impassível. De joelhos em meio à bagunça da sacola que vasculhava, ela recuperou um pedaço de papel que já havia descartado. Uma lista de navios mercantes do Erenin, com as datas que zarparam de Tarvalon e a previsão de chegada em Tear. Pode ser coincidência, disse Egwene devagar. Talvez, respondeu Ninaeve. Ela dobrou o papel, enfiou na manca e foi romper o selo de outra sacola. Quando enfim terminaram, cada sacola fora revirada 2 vezes e o lixo fora descartado em montinhos nos cantos da sala. Egwene sentou-se em uma das sacolas vazias, tão absorta que mal percebeu que estava trêmula. Esticando os joelhos, observou a pequena compilação que haviam feito todos os objetos dispostos em uma fileira. É muita coisa, disse Elaine. Tem coisa demais. Tem mesmo, concordou Ninaeve. Havia um segundo livro, um volume de capa de couro bem esfarrapado, intitulado Observações de uma visita a Tear, com metade das páginas faltando. Do forro de um manto mal cerzido que havia na sacola de Chesmal Henry, por onde de certo escorregara através de um rasgão, elas encontraram outra lista de navios mercantes. Não listava nada além de nomes, mas todos também estavam na outra lista, e de acordo com aquela, todos os navios haviam zarpado cedo na manhã em que Liandrin e as outras deixaram a torre. Havia um mapa rascunhado de algum edifício grande, com uma sala marcada como Coração da Pedra, e uma página com os nomes de 5 estalagens e a palavra Tear no cabeçalho, muito borrada, mas ainda legível. Havia algo em todas, murmurou Egwene. Cada uma delas deixou algo apontando para uma viagem a Tear. Como é que alguém deixaria de notar isso se procurasse? Por que Amerlin não falou nada a respeito? Amerlin, disse Ninaeve amarga, tem suas próprias opiniões e pouco se importa se nos queimarmos por causa disso. Ela respirou e espirrou por conta da poeira revolvida. Ai, fala de poeira agora. O que me preocupa é que estou olhando uma isca. Uma isca? Perguntou Egwene, mas percebeu assim que falou. Ninaeve assentiu. Uma isca, uma armadilha, ou talvez um desvio. Mas, seja isca ou desvio, está tão óbvio que ninguém poderia ser enganado por isso. A não ser que não se importassem se a pessoa que encontrasse isso visse ou não a armadilha. A voz de Elaine estava carregada de dúvida. Ou talvez quisessem que ficasse bem óbvio, para que quem a encontrasse resolvesse descartar Tear na mesma hora. Egwene desejou não acreditar que a Ágia Negra não fosse tão confiante assim. Ela percebeu que estava agarrando a bolsa e passando o dedo pela curva retorcida do anel de pedra do lado de dentro. Talvez quisessem zombar de quem encontrasse isso, disse baixinho. Talvez pensassem que quem encontrasse sairia correndo atrás delas, cheia de raiva e orgulho ferido. Será que sabiam que nós encontraríamos? Será que nos veem dessa forma? Que me queime! Urrou Ninaeve. Foi um choque. A mulher nunca usava esse tipo de linguajar. Por um instante, as 3 apenas encararam o conjunto de objetos em silêncio. O que fazemos agora? Perguntou Elaine por fim. Egwene apertou o anel com força. Sonhos eram muito próximos de previsões. O futuro e também os acontecimentos de outros lugares podiam aparecer nos sonhos de uma sonhadora. Talvez possamos saber depois dessa noite,
Linaeve olhou para ela, inexpressiva e em silêncio, e então escolheu uma saia preta que não parecia ter muitos furos e rasgões, e começou a amontoar os objetos encontrados dentro dela. Por enquanto, disse, vamos levar tudo de volta para o meu quarto e esconder. Acho que temos que ir logo se não quisermos chegar tarde nas cozinhas. Chegar tarde, pensou Egwene. Quanto mais segurava o anel dentro da bolsa, mais urgência sentia. Já estamos um passo atrás, mas talvez não cheguemos tarde demais.